capítulo 16, versículo 23 ao 30. Vamos, mais uma vez, você que achou, você está procurando, vamos cantar de novo essa canção bem suave para Jesus. Do início. Bem suave. Entrega a Jesus do jeito que você está. Olha lá. Sua morte ali na cruz. Vai lá, igreja. Carregando. Isso. Você se expôs por mim. Se entregou e me deu. Eu vou recomeçar. Sempre tem uma chance. E aí? Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. E eu desse amor, do seu amor, mais que tudo, isso, igreja, mais que tudo. E eu que esse amor poder, pra quê? Pra curar. Você que está enfermo com uma mágoa, Ele pode te curar. E eu do seu amor, e eu confio, e eu tem poder pra curar. Agora vamos dizer, vou deixar na cruz, diz isso. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. A palavra que eu queria trazer, irmãos, essa noite para você é de um personagem na Bíblia que ele representa muitos que estão no meio, crentes carnais. Ele recebeu uma missão, ele tinha uma missão para cumprir, que Deus deu uma missão, escolheu ele, gerou ele do ventre da mãe dele para que Deus cumprisse a missão no meio do povo de Israel. E esse jovem é chamado Sansão. Deus havia dado a um casal que queria um filho, escolhesse ele para que ele um dia libertasse o povo de Israel da mão dos filisteus. E o livro de Juízes relata a história do povo de Israel, onde muitos foram selecionados como líderes para reger a ordem ali como juízes, e muitos fracassaram porque deixaram ser guiados por vistas a cumprir o mandato do Senhor. Então assim Deus gerou Sansão. Sansão cresceu, teve uma força muito grande, derrotou vários homens com uma queixada de uma jumenta. Só que Sansão, ele deixou que a carne falasse mais alto. Ele tinha uma missão. Repete-se comigo, eu tenho uma missão para ser cumprida. Deus nos deu uma missão para ser cumprida. Existe um povo ao nosso redor, que é ao seu redor. O povo de Nova Esperança precisa de você. E a nossa força vem de Deus. Irmão, tudo aquilo que Deus te der, toda a habilidade que Deus te der, seja para Ele, para a honra e glória do nome do Senhor. Sansão recebeu uma força enorme, mas esqueceu que a força dele vinha de Deus e deixou-se levado. Vamos ler esse versículo. Esse versículo traz o fim, uma história muito triste de Sansão.
Vamos ler do 23 até o 30. Juízes, capítulo 16, versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus Dagom. E para se alegrarem diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhante, vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo e o destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu, alegrando-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que nós podemos brincar com ele. E chamaram Sansão do cárcere, e brincaram com Sansão diante deles, e fizeram estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que encostes nela. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus sob o telhado, e havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a mão direita numa e com sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia. Foram mais os mortos que matou do que sua morte, que os matara a sua vida. Fecha seus olhos. Senhor, nós queremos te pedir nessa noite que os nossos corações sejam como uma terra fértil, para que quando cair a semente da tua palavra venha brotar nos nossos corações. Não nos deixa ser uma terra rochosa onde a semente cai e morre. Que seja uma terra árida, pronta para ser plantada a semente, que é a palavra do Senhor. A tua palavra faz-nos enxergar, a tua palavra nos liberta, a tua palavra é viva e eficaz nas nossas vidas. Eu venho dizer, Pai, que eu não sou nada e eu preciso do Senhor nessa noite. Guia meus lábios, guia meu coração, para que eu venha entregar conforme aquilo que o Senhor deseja nessa noite. O Senhor é um Pai corrige os filhos que amam, e o Senhor nos ama inteiramente. Amém. Amada igreja, às vezes Deus nos chama como profeta, Deus nos chama como levita, Deus nos chama como pregadores, e no meio da nossa caminhada nós esquecemos que quem nos fez como pregadores, grandes profetas, quem nos habilitou foi o Espírito Santo de Deus. E nós queremos às vezes tomar uma postura onde, porque nós somos isso, nós podemos fazer aquilo, nós queremos se sobressair muitas vezes. E na verdade, irmão, no reino de Deus é o contrário. O menor é o grande. O certo no reino de Deus é nós se escondermos para que a glória do Senhor venha aparecer. Nós não somos nada, o que nós temos, o que nós recebemos, o que nós fazemos, Deus nos deu. Isaías disse: nós recebemos de ti e de ti nós devolvemos. É o que nós estamos fazendo nessa noite. Deus nos deu e nós estamos devolvendo nessa noite, porque é dele, tudo é dele. E Sansão esqueceu que a força dele foi Deus que deu. Sansão, por algumas coisas, deixou por ele ser um homem forte, ele deixou por ser guiado. Eu sou o cabra, como diz hoje o ditado aí fora, eu sou o cara, eu posso todas as coisas, eu posso fazer isso, eu faço aquilo. Esquecemos que é Deus que pode fazer todas as coisas. Aí Sansão, por ele querer ser muito grande, ele esqueceu que o povo de Israel precisava ser liberto. Vamos pegar esse pontinho agora. Irmãos, quando nós queremos ser muita coisa, nós esquecemos lá fora que tem vidas que precisam ser libertas. Nós se preocupamos com muita coisa, com pouca coisa. Desculpa, nós se preocupamos com pouca coisa. Às vezes quando nós entramos no culto, hoje o irmão não veio, deve ser culpa disso, deve ser culpa do irmão, não, o irmão não veio, deve ser aquilo. Às vezes nós começamos a se preocupar. Enquanto nós estamos se preocupando com pouquinhas coisas, o diabo está lá fora matando vidas.
fora matando vidas. Sansão, no último momento dele, ele esqueceu que ele tinha que fazer muita coisa para Deus, que era derrubar as colunas. Deus cumpriu, porque Deus não falha com a sua palavra, irmãos. Deus não falha. Eu quero dizer para você nessa noite, como nós cantamos, a cruz é que nos restaura. Se às vezes, irmãos, o nosso eu fala mais, nós devemos morrer na cruz. Nós devemos deixá-la na cruz. O nosso passado nós devemos deixar lá na cruz, o nosso velho homem. Nós devemos deixar lá na cruz aquilo que nós achamos, eu faço, eu deixo. Não, deixa na cruz. Porque quando a morte, a vida, e quando o nosso homem velho morre, começa, irmão, a nascer uma nascente. O rio de vida começa a nascer nas nossas vidas. O rio de vida começa a fluir nas nossas vidas. Como foi com aquela mulher lá em Samaria, quando ela teve encontro com Jesus, ela deixou o homem velho delas morrer ali, e começou a fluir rios de água viva. E esse rios de água viva é a presença do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Flua, o velho homem tem que morrer para fluir o rio de Deus. E a água, ela não fica parada. Quando o Espírito Santo começa a fluir aqui dentro de mim, de você, nós começamos a levar a missão de Deus, que é ir aos povos que estão perdidos, é amar, é dar a vida àqueles que estão lá fora. Começa a nascer um amor, irmãos, dentro de nós, que nós queremos sofrer, padecer junto com eles, padecer junto com esse irmão que está do seu lado. Você começa a amar verdadeiramente aqueles que te criticam, você começa a orar pelos seus inimigos. É uma nova história. Às vezes nós dizemos, Deus tem uma nova história para mim, é um novo carro, é uma nova casa. Eu quero dizer para você, Deus tem o melhor para mim e para você. Melhor que uma casa. Claro, não estou querendo dizer que você não possa ter, você pode ter. Mas a presença de Deus é muito maior do que tudo isso. É o maior tesouro, irmãos. Se você deixar morrer, vai nascer uma torrente de água viva. O mundo está lá fora sedento. Sansão, o ego dele deixou as águas ficarem paradas. Repita assim comigo: água parada traz dengue. Irmãos, agora dengue é fácil, que a gente te interna e você fica lá. Agora água parada espiritual atrai demônios. Às vezes nós temos que exalar o verdadeiro perfume para atrair a presença de Jesus. Jesus quer sentir o perfume, igual foi com aquela mulher. Ela derramou um perfume aos pés dele. Ninguém nunca fez isso. Ele está esperando que nós derramamos nos pés dele o perfume, o cheiro suave. O cheiro suave. Você tem esse cheiro aí dentro de você. É só quebrar o teu coraçãozinho e falar: Pai, eu quebro o meu coração, para que o Senhor possa sentir o cheiro suave. Por isso que o salmista Davi diz assim: um quebrantado coração e contrito jamais Deus despreza. Sacrifícios de bois, ovelhas, não vale nada, mas o coração quebrantado e contrito jamais desprezarás Deus. Jamais Deus vai te desprezar se você tiver um coração quebrantado. Jamais. Deus está querendo que nós damos aí no coração quebrantado, porque Ele quer um coração. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Ele é dono do universo. Ele é dono do ouro, da prata. Ele é dono das estrelas. Ele não precisa. Ele precisa de um coração quebrantado. E nessa noite ele está falando assim: eu quero um coração quebrantado. Ele está fazendo assim: eu quero um coração quebrantado. E Sansão, nessa fraqueza, ele teve um momento difícil. Ele se casou. Aí os filisteus foram e queimaram a casa dele, mataram a esposa dele. E o diabo, ele não vem quando você está fraco, ele vem quando você está forte. Ele vem quando você está forte. Mas aí ele aproveita as tais circunstâncias ainda para te deixar mais fraco. Aí morreu a esposa de Sansão. Sansão, nesse período, encontrou
uma filisteia chamada Dalila, que você conhece. Dalila. Às vezes você é solteiro, está querendo uma esposa, ou você está querendo um esposo. A gente às vezes esquece o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Eu conheço vários grupos, alguns jovens que estão indo na igreja aí, ele para arrumar uma esposa, lá em Maringá, eu acredito que aqui em Nova Esperança não tem. Está indo lá no bar Udes, para pegar as esposas, para ter as esposas. Irmãos, Sansão foi guiado pelos olhos e caiu no colo de sua inimiga Dalila. Ela foi mandada pelos filisteus. E o diabo não manda nada feio, ele manda algo bonito. Algo bonito. Porque quem quer coisa feia aqui? É claro que não. Jamais você vai ser tentado por uma banguela, ou uma perna de pau, ou uma pioienta. Jamais, claro que não. Aliás disso, você vai até sair correndo e falar: sai, demônio, do meu caminho. Nós somos tentados, Paulo diz que o diabo ele vem como anjo de luz. Nós, irmãos, esse é o nosso problema. Nós somos guiados por aparência. Aí uma mulher muito bonita como Dalila, Sansão entrou, como diz o outro, abraçaram, ficaram juntos. E Sansão, por ela ser bonita, ele quis se esnobar. Esse é o nosso problema. Quando o diabo ele vem, ele amarra o nosso pé. Aí nós achamos que estamos tudo bem. Aí nós falamos: eu sou o cara, eu sou o cabra. Eu fiquei fazendo missões no estado do Espírito Santo durante 5 anos. E tinha um jovem, que ele era bem assim. Ele estava querendo ganhar um espaço dentro da igreja, como todos os irmãos têm, e têm esse direito. Mas ele exagerou um pouquinho na dose. Então eu dirigia lá o culto da tarde da bênção. Então, às vezes caiu um endemoniado, ele chegava assim na gente, de mim e nas irmãs da intercessão, e empurrava a gente. Irmãos, olha o meu tamanho, para me empurrar tem que ser um trator. E ele era desse tamanhozinho, magrinho, ele vinha com tudo e empurrava: deixa que eu expulso. Certo dia, ele fez essa cena. Eu que expulso o demônio. E eu não estava. Ele foi expulsar um demônio. E o diabo olhou bem para ele e falou assim: por que eu vou sair? Aí ele disse: porque eu sou pregador. O demônio falou: não é por isso que eu não vou sair. Aí ele disse: diabo, eu oro. E o diabo falou: não é por isso que eu não vou sair. Eu não vou sair. Você ora, mas eu não vou sair. Aí uma irmã muito sábia falou assim: irmão, deixa nós expulsarmos o demônio. O demônio finalizou e disse assim: eu não vou sair porque você é arrogante. Talvez nós achamos que estamos tão espirituais. Nós olhamos certas coisas: eu não roubo, eu não adultério, eu não mato. Mas o orgulho é o que nos derruba. O orgulho. E a Bíblia diz que Deus abate os orgulhosos. Eu tenho medo muito dessa palavra. Eu busco muito isso. Busco muito isso, irmãos. Porque a glória é toda para o nosso Senhor Jesus. É toda para Ele. Por isso que você tem que dar o seu melhor para Ele, porque Ele merece o melhor. Deus merece o melhor. Aí Sansão, sendo enganado por Dalila, ele quis demonstrar as habilidades que ele tinha, para poder ganhar mais ainda Dalila. Aí foram lá os filisteus, ele estava dormindo, e os filisteus entraram dentro do quarto e amarraram com ele com várias cordas e várias correntes. Mas aí Sansão, com toda a sua força, não contaram com a minha astúcia. Os filisteus olharam e saíram todos correndo. Aí ele olhou: Dalila, Aí a segunda vez, os filisteus foram armados. Aí entraram dentro do quarto com lanças e todas as armas que ele tinha para pegar Sansão. Aí Sansão levanta e derruba todos os filisteus. Dalila, E Sansão se achando o cara. Aí, uma certa noite, Dalila ganha o coração de Sansão e pergunta assim: Sansão, qual é a sua fraqueza? Sansão falou assim: se eu cortar os meus cabelos,
eu fico fraco. Às vezes nós temos aquela história assim, né? Olha, eu vou te contar, mas não sai contando para ninguém não, hein? Só para você. Primeira pessoa que tem que saber da sua fraqueza é Deus. Aliás, Deus já sabe da sua fraqueza. Ele quer que você entregue aos pés da cruz a sua fraqueza e a minha fraqueza, para que ela possa morrer lá na cruz. E quando as nossas fraquezas morrem na cruz, dentro de nós nasce um novo homem, forte em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. Tem que morrer as nossas fraquezas. Irmãos, quando nasce esse homem forte em Cristo Jesus, irmãos, nada pode te derrubar, porque você está alicerçado em Cristo Jesus. Alicerce a sua vida, alicerce a sua família, alicerce o seu ministério em Cristo Jesus. Alicerce os seus projetos em Cristo Jesus. Alicerce o seu projeto em Cristo Jesus. Porque quando nós caímos nesse mesmo laço que Sansão caiu, foi onde que aconteceu com ele. O último passo, ele ficou cego. Os filisteus furaram os olhos de Sansão. E o diabo e seus demônios vêm e furam nossos olhos espirituais para que nós não podemos enxergar. Que você não possa enxergar espiritual. Enxergando o material, nós estamos cegos. E Sansão ficou cego. E nesse meio aqui, desse final de Sansão, Deus tinha que cumprir a promessa para libertar o povo de Israel. Irmãos, teve tempo de Sansão fazer, mas Deus usou Sansão porque Sansão já estava lá dentro. Às vezes não há tempo, às vezes nós, de cumprir a missão de Deus. Às vezes não há tempo, às vezes é muito tarde demais. É tarde demais. Aí nós vivemos uma vida assim: amanhã, eu mudo, amanhã eu deixo, amanhã, e vai passando amanhã, e vai passando depois da manhã, e nós às vezes vamos nos afundando, quando às vezes nós estamos cegos, e mesmo cego nós dizemos amanhã deixa, isso quieto, isso Deus não tem esse problema. Não, nós somos falhos. Tem um jargão muito perigoso. Muito perigoso. Não, irmãos, nós somos humanos, não tem problema não. Nós somos humanos. Nós somos humanos, mas nós vivemos na força de Cristo. Irmãos, é na força de Cristo. É na fraqueza que Ele manifesta o poder dEle em nós. É na dor. É onde nós dizemos que eu não posso fazer nada, que manifesta a glória do Senhor. Isso, nós estamos vivendo nesse tempo. Sansão não teve esse tempo. Nós estamos vivendo no tempo da graça. E há perdão, há renovo, há recomeço. E todo dia é dia de recomeço. Repete assim comigo: todo dia é dia de recomeço. O que eu fiz ontem eu não vou fazer amanhã. Hoje, o que eu fiz hoje eu não vou fazer amanhã. E assim o nosso velho homem tem que morrer. Porque Deus, irmãos, te deu uma missão. Nova Esperança precisa de você. Nova Esperança precisa de você. Essa igreja precisa de você. Deus quer você para que Ele cumpra a missão dele. E é incrível que sempre uma morte quando cai nas garras do diabo, como Sansão caiu nas garras dos filisteus, é terrível. O pai de Sansão enterrou o filho e foi juiz do povo de Israel, mas foi juiz muito triste. Muito triste. Agora, presta bem atenção no que eu vou te dizer, irmão. A morte na cruz é alegria. A morte na cruz é vitória. A morte na cruz, ela nos traz uma nova vida incondicional.